É sempre muito bom estar de volta para a gente comandar mais uma vez o nosso canal Moacir Cabral no Arquivo Aberto. Hoje com Jânio Mendes. Jânio Mendes, até que essa prosa, né, essa conversa, ela é salutar, porque ela tem até um sentido nostálgico. Essa coisa da prosa, conversar, o cafezinho, as mesas na calçada, isso se chama saudade hoje, não é? E parece que... Coisa boa. E parece que a pandemia esfriou mais ainda essa interação das pessoas, dos vizinhos, dos amigos, dos colegas de trabalho. Verdade, Cabral. Essa coisa de você sentar, tomar uma cerveja, uma cachaça, um café, conversar na calçada, numa mesa de bar, é algo que traz uma relação de proximidade das pessoas. E com a pandemia, o esvaziamento desse tipo de relacionamento, a gente acabou tendo um distanciamento natural. Um esfriamento dos corações, digamos. Assim, isso, a moda do poeta. Isso, né? Fez mal à humanidade. Sem dúvida. As pessoas adoeceram. Não é? Que bom a gente estar aqui e poder fazer isso. E é por isso que estamos aqui hoje, para a gente retomar essa salutar mania, vício, pode dizer o que for. A prosa. A prosa, de fazer uma prosa. E eu começo a prosa da seguinte forma, veja bem. Você, se eu não me engano, segundo os meus afarrábios, você está com 59 anos. 59 anos. Você é de 27 de fevereiro de 1965, não estou jogando búzios, não. Era um sábado de carnaval. Era um sábado de carnaval e nascia na Gamboa, né, nas mãos da parteira. Dona Eulália. Dona Eulália, muito conhecida na época, né? Pois bem, em 65 nasce o Jânio Mendes e naquela época já a Gamboa estava assim... tentando encontrar o seu caminho. Mas não, vamos começar, não a partir daí, a gente volta aí. Só para lembrar você, foi em 2015, se não me engano, teve um jornalista, Alexei, não sei de quê. Por iniciativa do Sebrae, ele escreveu um livro marcante para a história da Gamboa. Biquíni, 2 peças que mudaram a rua e o mundo. Dona Nilza. Lá no início de 50. Foi consertar um maiô de Tonha Carreiro. Exatamente. Mulher à época de César Terdim, que criava a moringa. Pois bem, isso era lá em 53. Com a dragagem do canal do Itajuru. Isso era lá em 53. Você não era nascido, tudo bem, você nasceu em 65, mas me diga uma coisa. O que era a Gamboa antes e depois do fenômeno biquíni? Olha, a Gamboa sempre foi uma vila de pescador na sua natureza, né? Ali nós tínhamos as famílias do seu Vivino, Daldevino José Rodrigues, Vivino Rolapau, que pescava de canoa, um senhor corcunda, né? Tínhamos a família Rodrigues, tínhamos ali aquelas famílias que vieram lá de Bahia Formosa, da Rasa, trazendo no lombo de mulas. Nós temos umas fotos clássicas de Volney, com as mulas esparramadas ali no Largo do Convento, com jacá cheio, cansadas, né? Aqueles eram os primeiros tropeiros que vinham lá de Rasa, de Bahia Formosa, trazendo produtos a serem comercializados no centro da cidade. Mas isso na década de 60? Isso bem antes. Isso bem antes. Isso anos 30, 40. Então a Gamboa era um trilho, a lagoa batia no pé do morro, tinha comunidade de pescadores ali, né? E tinha a salga de peixe, a primeira salga de peixe ali em frente ao Clube Costa Azul, né? E vinham esses tropeiros trazendo mercadorias para serem comercializadas no centro de Cabo Frio. Alguns deles ficaram pelo meio do caminho e ali montaram roças no Morro do Telégrafo, né? Até a década de 70, final da década de 70, nós não tínhamos aqueles ipês no Morro do Telégrafo. Nós tínhamos aipim, tínhamos milho, tínhamos abóbora. Cada roça era a roça da minha avó, Dona Eugênia. Dona Eugênia, Eugênia Rita Gonçalves, né?
chegou lá um comerciante, um desses caixeiros viajantes, para comprar produtos na Rasa, se encantou pela minha avó com 15 anos. Botou no lombo do jacá E levou. e trouxe. Trouxe, né? Trouxe ali para Gamboa, né? E montou a sua roça, seu Nelson, né? Dona Eugênia era irmã, né? Zarinho Murebe, o dia que você puder conversar com ela sobre a história da família Murebe, Zarinho acaba sendo minha prima, porque minha avó era irmã da avó dela, né? Foi uma dessas buscas que foram feitas lá das moças bonitas do interior para trazer aqui para a cidade. E aí nasceu ali essa comunidade da Gamboa, pescadores e os lavradores, né, que Gamboa, produziam ali, Gamboa, né, tem um naquele sentido morro. de mansidão, né, de água. Gamboa, na etimologia da palavra, é curral de peixe. Curral de peixe, né? Segundo Aurélio Buarque de Holanda, né? Em todos os bairros, em todas as cidades que você tem a entrada do mar, na Bahia, você tem Gamboa, um bairro chamado Gamboa. No Rio de Janeiro tem Gamboa, Cabo Frio tem Gamboa, Niterói tem Gamboa, E sempre Recife tem sempre Gamboa. um lugar mais tranquilo. Um lugar mais tranquilo, é um recanto, remanso. onde o mar, a maré baixa, né, e fica o peixe represado. E aí o pescador pescava. Na minha infância, né, cada família ali na Gamboa tinha aquilo que a gente chamava de buraca, que era uma piscina natural, né, porque Perfeito. a lagoa baixava, ficava aquela coroa, ao longo da coroa ficava um limo, né, onde era um verdadeiro garimpo de camarão, juntava limo para poder pegar camarão. Meus primeiros livros eu comprei com camarão que eu vendia janeiro, fevereiro, março, eram 3 meses de férias, né, na ogiva, né, e as piscinas naturais, que cada família cavava a sua, né, na piscina, além de você ter o lazer, peixes como parati, carapicu, coió, ficavam represados no fundo e a gente pescava com a mão. Isso, a Gamboa, antes você falou um pouco Isso. ainda, e também na sua época, na Isso a década de 60. Gamboa, isso a Gamboa até o início da década de 80. Em 1965, né, o presidente da República aprovou o loteamento, a dragagem do canal do Itajuru, com a criação do loteamento marinho do canal. Mas antes da Isso dragagem, foi até o ano de 1978, a aquela dragagem que foi com o Tedinho. César Tedinho, César Classi Tedinho. Beton, Fernando, nosso amigo Fernando Pinto, Mas antes João disso- Pinto, Mas antes engenheiro, disso- irmão do Fernando Pinto. Eu queria perguntar um negócio a você, que você me contou certa vez, certa história. Eu tinha outros, assim, para tirar a dúvida e também as pessoas entenderem certas coisas da nossa história. Ali tinha um cruzeiro de cerca de 90 metros. Eu cheguei a ver, mas existe ainda. No alto do Morro Alto do do Morro. Telégrafo. Ele tombou, depois houve uma tentativa de recomposição, mas tombou de novo. Ficava ali na altura do Clube Costa Azul. Perfeito. Né? Mas Cruzeiro. No início da Praça da Gamboa. Mas é um símbolo que restaura a história da cidade. Restaura a história da cidade, por isso o Morro do Telégrafo, né? A comunicação era feita por telégrafo e aquele cruzeiro lá instalado, você tinha, do outro lado do morro, a gente tinha a estação, o último ponto da estação ferroviária, ali onde é o Jacaré, onde é aquele posto de gasolina ali, né? O trem ali fazia a curva, né? Então a comunicação... Ia para a estação ali, onde hoje existe ainda a estação. Onde hoje tem a estação. Ele fazia a volta ali na direção do posto de gasolina e atracava na estação onde havia o embarque e desembarque. Mas certa vez eu conversando com você, Então, e disse, o cruzeiro era um referencial da comunicação do telégrafo. e abaixo, na saída da ponte, tinha também um olheiro, né? Quando a ponte... Tinha um olheiro, a guarita era um guarda, né? O Imbé, seu Vavadinho, foram guardas clássicos que trabalharam ali. Tinha o Mário Rebeca, né? Que era o sinaleiro, né? Controlando. Porque a ponte só A tinha ponte só tinha uma via. uma via. Né? Mas o que eu estou tentando falar... Isso a você- ponte Feliciano Sodré, não a ponte de ferro, Sim, que é mais antiga. mais antiga. Né? O que eu estou tentando lembrar com você é de que
conversávamos e eu fiquei naquela Na Ponte de Ferro curiosidade. só passava mula, não passava carro. Então hoje passaria muita gente, né? Então, você que era dali, eu perguntei, mas ninguém nunca subiu, passeou e por cima, e você me falou de uma experiência sua. Conta pra gente. Sim, ali nós tínhamos, porque final da década de 50, início da década de 60, começou um loteamento ali, naquele morro, né? Família Quinan tinha o título de propriedade de parte do morro. E abriu-se uma estrada. Lá onde é o CIEP do Jacaré, tinha uma saibreira, ali abriu-se uma estrada que vinha até ali a ponte. Começava lá no Jacaré, onde é o CIEP do Jacaré. Onde é o CIEP. Onde é o CIEP do Jacaré. E vinha pelo topo do morro. CIEP Jacaré, ali perto do posto, né? Isso. Você tem uma ideia, o Zé do Vale tinha um gurgel. O Zé do Vale, à época, trabalhou também para César Tedim, com serviço de topografia, né? E o senhor Horácio na Gamboa trabalhava com eles, tirava ali pé de paina. Paina é uma árvore nativa ali naquele morro, que tem uma batata grande, dá uma flor bonita, branca, ali em frente ao mercado de peixe, esponjosa, né? Tem alguns pés de paina. A paina, ela ajuda o morro a segurar. Aquele morro tem muita pedra, muito cipó e paina. Então, o cipó trança na paina, a paina faz uma batata que dá até 3 metros de profundidade, né? E é o que segura aquele morro do Telégrafo, faz aquele equilíbrio ali, né? Tem muitas pedras ali. Sem isso, as pedras rolam e o barro rola. Hoje, né? Esse equilíbrio ecológico está ameaçado com as construções à beira do morro? Não está ameaçado, porque nessa época houve denúncia dos moradores, foi a primeira organização de associação de moradores em Cabo Frio. À época o presidente da República era Juscelino Kubitschek, havia um grande advogado no Rio de Janeiro que advogou para a comunidade, Antônio Carlos Sigmaringa Seixas, pai do Sigmaringa Seixas, que foi deputado senador, federal. Deputado federal. Foi do PDT. Foi do PDT, do PT. Amigo de Osmar Sampaio. Isso o pai dele, Antônio Carlos Sigmaringa Seixas, que foi advogado de Juscelino Kubitschek, advogou para os moradores ali, né? À época, o senhor João Pereira da Silva, conhecido como João Burro, que era um português que veio do regime socialista de Portugal e trouxe essa relação, né? E aí ele defendeu e embargou o loteamento, mas a estrada ficou aberta. E por essa estrada nós vivíamos a infância, passávamos por ali. Hoje é impossível porque o mato fechou, a mata fechou. Mas essa estrada no Morro da Guia, no topo do Morro do Telégrafo. No Morro do Telégrafo, chegou a ser concluída? Ela chegou a ser concluída até a ponte. Até a ponte? Até a ponte. Mas havia trânsito normal de carro? Não. Entrava, o trator abriu a estrada, entrava era o gurgel, e a intenção, que era um carro resistente. A intenção era fazer dali tudo loteamento? A ideia era um loteamento naquele morro. Imagina, hein? Né? Que seria um impacto hiper negativo para a cidade. E o que é o poder da natureza, né? Como se regenerou, né? Com o fim das roças, né? Ali tinha a roça de Severino lá no final, tinha a roça de seu Manebasto, a roça de Dona Eugênia, a roça de seu Jacó, a roça de seu Domício, famílias tradicionais da comunidade que viviam do plantio ali no morro. Perfeito. Pra você ter uma ideia, meu pai colheu uma abóbora de 180 quilos naquele morro. Não é mentira, não é verdade. Não, ninguém te falou que é mentira. Se você perguntar a qualquer morador da Gamboa... É seu Aspino? Seu Aspino. Subia lá no morro e ficava vigiando a abóbora crescer. Até que ela chegou a 180 quilos e ele trouxe para baixo. Jânio Mendes, a gente volta daqui a pouco. Não saia daí. Com 570 inscritos e 52 palestrantes, o CIRS Búzios, iniciado em outubro de 2023, está redefinindo o conhecimento e a ação. Será uma oportunidade única de trocar experiências sobre a implantação do novo marco de saneamento no país. O congresso vai acontecer de 6 a 10 de outubro na cidade de Búzios. Não perca essa oportunidade de participar, de trazer a sua contribuição, e tudo isso num contexto de mudanças climáticas, num contexto de eventos extremos, onde nós teremos a oportunidade de integrar nesse seu debate. Junte-se a nós e faça parte desta revolução de conhecimento e mudança.
Shopping Canal, comércio e serviços, lugar de bons negócios. Caipifruta do Xande, bar ao ar livre com os melhores drinks. Fazemos seu evento. Fale com a gente através do contato 2299-996-0818. Estamos localizados na Praça da Cidadania, Cabo Frio. Estamos assumindo este perfil e a partir de agora este será o novo lar do Diga Sim. Sabemos que mudanças podem ser inesperadas e assustadoras, mas antes de mais nada, queremos apresentar a nossa plataforma. Existimos para contar sobre casamentos em destinos inspiradores. Por aqui, você vai encontrar a melhor curadoria de referências e inovações no mercado de casamento e vai descobrir os segredos do Destination Wedding. Seja bem-vinda ao Diga Sim. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Olha, numa cidade, num local onde é possível colher já uma abóbora de 180 quilos, tem que ter também nessa mesma comunidade alguém que produza carne seca, né? É verdade. Quem era o produtor de carne seca da É verdade. Não, a carne seca ali, ela vinha, seu Batista veio ali de Bahia Formosa, né? Da família de Jardilina. Ele tinha uma venda. E o Laurindo também tinha uma venda que também veio da roça. Então, eles eram os produtores de carne seca, da melhor qualidade. Tá bom. E o Batista tinha um negócio que era muito legal. O Batista era um flamenguista fanático, era afilhado de Antônio Castro. Duas coisas faziam o Batista dar carne seca de graça para a turma. Era o Flamengo ganhar e Antônio Castro ganhar a eleição. Ele botava a carne seca no balcão, pode levar, meu Padim ganhou a eleição. Pode levar carne seca e pode levar abóbora também. Flamengo ganhou. Muito bem, mas carne Jânio seca Mendes, da melhor espécie. você em 65 nasce Jânio Mendes, já tinha nascido a ideia dos biquínis através da Dona Não, Nilza? ainda não. Ela começou em 53. Não. Ela começou com costura em 53. 53. O maiô de 2 peças veio depois, veio do reparo dos biquínis da Tônia Carreiro. Da Tônia Carreiro. É. Aí ela exatamente. inventou isso. E Tônia Carreiro estava aqui, não era por acaso, não era pela beleza só de Cabo Frio. Ela era a mulher do César Tedim, que era o homem forte dessa obra de dragagem. Então eu pergunto, nessa época, qual era a característica física da Gamboa? Era bem menor. Aí já tínhamos a estrada. Né? Porque os primeiros moradores habitaram no sopé do morro e construíram as roças. No meu caso, a minha família, minha mãe casou. Minha avó tira barro do morro, joga para o outro lado e constrói a casa da minha mãe, cria o terreno do outro lado da estrada. Assim nasceu... que você tinha o caminho, que vinha lá de Bahia Formosa, né, para depois do caminho. Depois do caminho é depois da estrada, na beira da lagoa. E assim cada família foi fazendo os seus passos. Mas numa dimensão geográfica bem reduzida em relação bem reduzida em relação ao que é hoje. Aquilo Nós que eles tínhamos chamam de ali ilha. 30 metros do morro. Aí, com o loteamento, com a dragagem do loteamento Moringa e Cibeton, surgiram as ilhas Alfa, Beta e Gama e a Rua Jorge Veiga. Tá? As ilhas Alfa, Beta e Gama foram dação de pagamento em razão da dragagem. A empresa fez a dragagem e ganhou como pagamento os lotes ali. Tudo bem. Então, César Tedim trouxe a amada para cá, a Tônia Carreiro, a saudosa Tônia Carreiro, né? Mas não foi só ela. E com ela veio Bete Faria, veio César Thierry, veio grande Márcio Braga, grandes nomes da socialite carioca. Na década de 60. Que eram frequentadores da região da Ogiva. No restaurante do Tony. O restaurante do Tony, da Ogiva. O restaurante do Tony era glamuroso. À época, aquela salina era o L. Ponto, né? Governador do Estado, Miguel Couto, ia almoçar lá.
Então você tinha ali a ogiva era, você não tinha Angra, você não tinha as ilhas de Angra, você tinha a ogiva, né? Que fomentava o grande turismo da cidade e gerava muitos empregos. Mas esse aterramento, Jânio, do canal Itajuru não foi apenas do lado da Gamboa, também do lado da cidade. Tanto que... Ali, onde é a Moringa hoje, ali você tinha um manguezal. Ali o manguezal. Era um manguezal, que foi aterrado. A dragagem foi importante, porque se não fosse feita a dragagem, hoje a lagoa não mais existiria. Para aquela época, foi um grande investimento na cidade. Para você ter uma ideia, ali onde na altura hoje, na direção ali do São Bento, né, você tinha um barranco. Na década de 70, você atravessava a nado do barranco para o São Bento. Depois era Coroa. Então já estava tudo assoreado. Mas quando eu falo com você sobre o aterramento, esse processo de aterramento no canal Itajuru, nas obras do Palácio das Águias, estudos ali feitos pelos técnicos... Descobriu-se um cais. Que era o primeiro cais. Que significa a largura que era, a extensão que era. Não é? Isso. O cais do canal Nós estamos falando da rua Joana Garcia. Chamada Rua da Praia, era a famosa Rua da Praia. Né? A maré batia ali. Hermes Barcelos, no seu governo na década de 60, fez o primeiro cais daquele calçadão, tá? Que alongou a Rua da Praia, levando lá aquele calçadão, onde tínhamos ali a Secretaria de Turismo, que funcionava ali no pavilhão de turismo. Correto. Lembra disso? Me lembro perfeitamente. Mas vamos fechar essa questão da Gamboa, voltando lá do início, que falávamos de Nilza Rodrigues Lisboa. Foi ela, tia Nilza. A tia Nilza que foi lá e amiga da atriz e pegou uns moldes, fez uns moldes, dali em pouco tempo ela já tinha 32 máquinas, 22 costureiras. Formou as meninas da comunidade. Então, o que é que mudou na Gamboa? Essa Gamboa do início, desse auge do biquíni, a Gamboa para os dias de hoje? A Gamboa de hoje, é o principal, eu digo que é o principal bairro da cidade de Cabo Frio. Por exemplo, aquele trecho ali que tem 158 lojas com confecções, ele gera 2.000 empregos direto e indireto. Hoje 2.000? 2.000 empregos. Uhum. Você não tem em Cabo Frio um espaço por metro quadrado que gere tanto emprego como ali. E atendendo o mercado interno e externo. A vocação náutica. A Gamboa hoje tem 10 garagens náuticas. Gamboa hoje abraça ali mais de 2.500 jet skis. Uma vocação náutica da comunidade da Gamboa, que gera também outra centena de empregos à indústria náutica ali. Né? A Gamboa tem um maior número de pescadores da pesca artesanal. Ao longo de toda a rua Jorge Veiga, das 3 marinas, você tem ali aproximadamente 500 embarcações de pesca artesanal e barcos de passeio. Todos esses dados econômicos, eles estão inventariados na atualidade, na história atual de Cabo Frio? A economia de Cabo Frio, ela não é catalogada para medir. O que você fala é muito importante. A gente precisa catalogar isso, uma das coisas que a gente precisa lutar com a Câmara Municipal, com a Prefeitura, para você potencializar essa mão de obra. Se você catalisa isso, consegue catalogar isso, você consegue investimento, financiamento para o pequeno empreendedor, né? Você consegue, por exemplo, a indústria náutica, ela precisa ser vista... E fazer e os benefícios dela precisam ser tratados. Por exemplo, você tem essa explosão de lancha constante, porque Cabo Frio não tem noção do potencial que é a atividade náutica hoje. Perfeito. Né? Você não tem, por exemplo, uma legislação que regule marina. E nós temos centenas de marinas na cidade.
né? Você não tem uma legislação que trata do recolhimento do resíduo de óleo que é lançado na lagoa com as motonáuticas de jet ski e lanchas. Então, você não tem uma fiscalização para isso. Então, se você faz um catálogo disso, você potencializa a atividade econômica e regula para que ela não seja danosa e que ela gere mais emprego. Então é muito importante. Porque fortalece também a economia. Esse produto turístico que existe ali. Existe. Muito bem, mas nós vamos parar de falar muito sério, porque no próximo capítulo nós vamos lembrar algumas personalidades de Cabo Frio. Não saia daí. Voltamos já. Com 570 inscritos e 52 palestrantes, o CIRS Búzios, iniciado em outubro de 2023, está redefinindo o conhecimento e a ação. Será uma oportunidade única de trocar experiências sobre a implantação do novo marco de saneamento no país. O congresso vai acontecer de 6 a 10 de outubro na cidade de Búzios. Não perca essa oportunidade de participar, de trazer a sua contribuição, e tudo isso num contexto de mudanças climáticas, num contexto de eventos extremos, onde nós teremos a oportunidade de integrar nesse seu debate. Junte-se a nós e faça parte desta revolução de conhecimento e mudança. Shopping Canal Comércio e Serviços, lugar de bons negócios. Caipifruta do Xande, bar ao ar livre com os melhores drinks. Fazemos seu evento. Fale com a gente através do contato 2299960818. Estamos localizados na Praça da Cidadania, Cabo Frio. Estamos assumindo este perfil e a partir de agora este será o novo lar do Diga Sim. Sabemos que mudanças podem ser inesperadas e assustadoras, mas antes de mais nada, queremos apresentar a nossa plataforma. Existimos para contar sobre casamentos em destinos inspiradores. Por aqui, você vai encontrar a melhor curadoria de referências e inovações no mercado de casamento e vai descobrir os segredos do Destination Wedding. Seja bem-vinda ao Diga Sim. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Arquivo aberto de volta no canal Moacir Cabral. Queremos lembrar a todos os nossos apoiadores, futuros apoiadores, que para participar da visibilidade do canal Moacir Cabral, no YouTube, no Instagram, na Cabo Frio TV, canal 10, basta ligar 22 9 98 25 20 42. Mas vê se liga, tá? Não demora não, tá? Combinado. Pois bem, Jânio Mendes, Cabo Frio não é uma coisa exclusiva da cidade, mas de todas as cidades, especialmente no interior do Brasil, tem aquelas figuras folclóricas, até as grandes cidades. Eu vou começar com você. Quem foi Maria Codorna? Codorna. Maria Codorna ainda está viva, rapaz. Quem foi, não, mano. Ela não morreu? Maria Codorna ainda está viva. Ela foi cozinheira de Magalhães Pinto? Quantos anos tem isso? Na Passagem. Na Passagem. Na Casa dos Arcos. Mãe de Fernando. É mesmo? Ainda está ali no bairro Jacaré. Maria Codorna. É uma figura folclórica da cidade que deveria estar também. Marcou uma época. E é eu diria que Cabo Frio tem seus símbolos. Maria Codorna foi um símbolo da cidade. Agostinho Mergulhão, esse eu conheci. Agostinho Mergulhão, grande amigo. Né? Agostinho Mergulhão era o músico da cidade, fazia anedotas com tudo, né? Aquilo lhe rendeu, inclusive, uns supapos aí, né? Quebrar. Qual é o braço que você escreve? Esse aqui. Ele escreveu o braço errado. Aí o prefeito foi lá e quebrou o braço dele. Mandou quebrar o braço dele. Eu não sei se essa história é verdadeira, mas ela está contada. Ele diz que apanhou mesmo. Ele me dizia que apanhou mesmo. Para você ver que a polícia também me falou, ele me confessou isso, num lugar muito especial de Cabo Frio, que também tem o seu lugar na história de Cabo Frio, que é o Bar 5 Estrelas. Bar 5 de Adail.
Adail Povo. não é Povo, não. Não, Adail ainda está vivo Tá lá vivo, no Manuel tá Correia. vivo, é. Com o cabelo preto ainda. O seu cabelo está branco, o meu está branco. Mas ele é novo, ele nem fez 100 anos ainda. Adail Bassingues. Então foi... Quem é que fez esse trabalho? Foi o prefeito Quebragalho. Essa foi uma das músicas trecho de uma das músicas que Agostinho Mergulhão fez para o então prefeito Antônio Castro, quando fez a reforma da Praça Porto Rocha, tirando o pau grosso e botando o pau fino. O pau grosso eram os pés de ficus, árvores que tinham na praça, né, que gerava aquele mitinga que irritava. Aí ele fez... O prefeito mandou tirar e plantou a árvore nova, o algodão da praia. Então, eu sei, mas era no mesmo episódio que ele queria evitar as lacerdinhas. Jardim, que jardim lindo, tirar o pau grosso, botar o pau fino. Quem foi que fez esse trabalho? Foi o prefeito Quebragalho. Mas foi também para acabar com as lacerdinhas, assim, uma coisa para assim. Acabar com o lacerdinha, aquele mosquitinho que à tarde ninguém conseguia ficar na praça. Agora me diz uma coisa, a casa Rosalina Ferro... Ferro, onde, ao lado da Câmara Municipal. Assim, para que as pessoas entendam bem, onde é essa casa Rosalina Ferro, que tanto se falou em determinada época. Ali na Avenida Assunção, ao lado da Câmara Municipal, onde é o edifício hoje Henrique Sérgio Melman, construído por Melman, era um poço, né, que era a fonte de água que abastecia... O poço ficava na Avenida Assunção, né? Na Avenida Assunção, que abastecia parte da cidade. Pois é. Agora vamos lembrar de Cine Recreio. Cine Recreio tem história, né? Tem história. Ele existe ainda a sua fachada, né? O Cine Recreio foi assim um marco na cultura de Cabo Frio, né? Teve seu momento épico, passou por um processo de reforma, foi feito um grande investimento na sua reforma, 2 salas criadas, né? Mas Adail Bento Povos fez a reforma lá atrás. Depois, do cinema e da igreja. E da igreja. Em 1960. 1960. Depois, mais recentemente, a reforma para modernização, pelo investidor agora. E logo em seguida veio o shopping. E você lembra de Grilo das Flores? Grilo das Flores. Grilo das Flores. Grilo das Flores, ele era... vendia flores. O grande vendedor de flores da cidade. E depois dele veio o Dida, né? Era Dida da Bala. Chamava todos de primo. A bala de primo. A Demerval com a carroça de pipoca em frente da igreja. E Gadabá com o engaixate onde está hoje, ali em frente à Defensoria Pública. O nome do pipoqueiro qual era? Ademerval. 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 Agora, antes da gente continuar aqui... Melhor pipoca, melhor pé de moleque da cidade. Não volta igual. Nós temos mais alguns itens aqui, mas vamos voltar lá atrás um pouquinho. Mané Sapo, grande contador de história. Grande contador de história. Mané Sapo tem livros editados, marcou assim um período da nossa cultura muito forte, né? Cabo Frio sempre foi um celeiro de grandes artistas, né? Pois é, falar em grandes artistas... Cabo Frio inspirou o Zé de Dome, verdade, que não era cabo-friense, veio lá de Estância, Sergipe, para cá. E era costume nos grandes cinemas do Brasil inteiro, Cabo Frio também, a espera era com música ao vivo, né? Era uma sala de espera. Eu não alcancei a música no cinema, não, mas era... Que disse que tinha. Nós tínhamos como estrelas a família... Ali era da família Machado, né? Celita? Não. Celita era pintura. O cinema era da família Machado. A dona Cacilda Santa Rosa. Cacilda, mãe de Elzinha. Mãe de Elzinha. A Inádia Azevedo Murebe. Dona Iná Murebe. E Cândida Terra. Candinha Terra. Disse que até na hora de escolher o nome do teatro houve problema, né? Entre os partidários, né, vamos dizer assim, de Cacilda Santa Rosa e de Iná de Azevedo Murebe. Mas né? porque a Cacilda já tinha um teatro que é próprio da escola ali, né? Teatro Cacilda Santa Rosa. Mas, por isso mas que não leva o nome dela. A época levava. Pois bem, o cinema também passou pela administração de uma pessoa que todos gostavam. Eu, particularmente, tinha uma profunda admiração por ele. Era Varney José Pires Neves. Varney José Pires Neves. Faleceu recentemente. Aos 95 anos. Não só o cinema, anos. a Companhia Nacional de Álcali esteve sob sua gestão. Foi um grande empreendedor da cidade de Cabo Frio
Búzios, né, tem o seu potencial hoje por inspiração de Varney, que trouxe Modiano e outros investidores. Então foi um grande... Agora, eu queria separar, ter mais tempo, a nossa produção, embora seja muito numerosa, né? Para a gente falar um pouco, porque nós temos... Cabo Frio respira história. É a 7ª cidade mais antiga do Brasil. E nós temos coisas, nomes de rua, as pessoas não reconhecem. Cabral, deixa eu dizer a você aqui. Você é natural de... Da região metropolitana de São Fidélis, São Fidélis, na instância hidromineral de Brejinho de Santa Rita. Você é um cabofriense natural, de 3ª geração. Vou explicar a você por quê. De Cabo Frio, emancipou Campos. De Campos, emancipou São Fidélis. Então, o campista é um cabofriense de 2ª geração. O fidelense é um cabofriense de 3ª geração. Isso é a importância da cidade de Cabo Frio, porque as pessoas não sabem. O território de Cabo Frio se estendia de Maricá até a divisa com o Espírito Santo e Minas Gerais. Que era uma capitania, né? Que era uma capitania. Então, de Cabo Frio emancipou Campos, de Campos emancipou Itaperuna, de Itaperuna emancipou Natividade, de Natividade emancipou Varriçai. Então, o varriçaiense é um cabofriense de 5ª geração. Verdade. Porque quando você pega a certidão do município, está lá, natural da cidade de Cabo Frio. Muito bem. E nessa história de prefeitos da cidade, vai lá, entra um, entra outro, nós falamos no prefeito Quebra-Galho, que mandou... tirar o pau grosso, botar o pau fino para poder matar as lacerdinhas. Mas nós tivemos outros prefeitos também com as suas bizarrices, né? Nós tivemos, por exemplo, vamos parar em Ivo, que depois a coisa andou bizarra demais, depois de Ivo. Ivo tinha o Muro do Amor, né? Muro do Amor. O Muro do Amor marcou, e a pira funerária da corrupção. A pira da corrupção. Pira, né? funerária da corrupção. Ficava em frente à rodoviária. Em frente à rodoviária. Um tacho de ferro, onde ele pegava os processos que denunciava de corrupção e colocava ali e punha fogo. Ele dizia, vou acabar com a corrupção. Agora, entre os nomes de rua de Cabo Frio, eu vou dar só um exemplo. Nicanor Lopes da Guia. Nicanor Pereira Couto, Lopes da Guia. Nicanor Pereira Couto. Manuel Lopes da Guia é um. Nicanor Pereira Couto é outro. Manuel Lopes da Guia, que foi o presidente do Conselho Municipal. Não existia ainda essa figura de prefeito. Seguia o modelo de Portugal. O primeiro modelo implantado em Cabo Frio era o modelo português, por ser... E foi ele que acabou com o conflito histórico de liras e jagunços. Liras e jagunços. Passagem em Itajuru. Era passagem contra Itajuru. Isso depois se permaneceu em Cabo Frio durante muito tempo como uma cidade dividida. Eram duas bandas de música, dois grupos de cultura, de folclore, que animavam o carnaval da cidade. E acabavam em briga, né? Mas essa ideia de divisão de cidade partida, de cidade dividida, ela se manteve por mais tempo, através das polarizações políticas na cidade. Porque a cidade nasceu lá na Passagem, primeiro povoado, né? E ela se expandiu para o lado de cá. O Largo da Matriz era um divisor, né? Então depois veio aqui o Itajuru, que é onde tinha a fonte de água, a primeira fonte de água. Né? Ali onde Dom Pedro mandou construir ali. Visitar, deixou a moeda ali. Deixou a moeda ali. Né? Agora, onde ele desembarcou em Cabo Frio? E no entorno dele fez-se aquele... Ele embarcou, a história fala do primeiro desembarque em Arraial do Cabo. Lá onde é a igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Né? Onde foi celebrada a primeira missa a céu aberto do Brasil. Frei Henrique de Coimbra. Perfeito. Que fez a celebração da primeira missa. Né? Registra-se ali um desembarque. Né? Nós tivemos um desembarque clássico também, que foi do Charles Darwin, que foi lá em São Pedro da Aldeia, na Casa dos Azulejos, onde caminhou até a Fazenda Campos Novos, onde permaneceu hospedado e escreveu o livro A Origem das Espécies, onde catalogou
a carapeba, a cocoró, carapicu, a jabuticaba, a guaquica, a gabiroba, espécies da região. Já o Dom Pedro, Isso para a história da humanidade. se é que Dom Pedro desceu do navio em Arraial do Cabo, em seguida ele visitou a fonte do Itajuru. A fonte do Itajuru, Ele depositou a moeda, que era um marco da visita, né? esteve também onde hoje é a Biblioteca Municipal, Esteve onde é a Biblioteca Municipal, onde teria pernoitado, onde né? teria pernoitado. E deixou também um saquinho de moeda para a Igreja de Nossa Senhora da Assunção. Para a Igreja Nossa Senhora da Assunção. Ele saía distribuindo, oi, quem quer dinheiro, quem quer dinheiro. Era Ali, o nosso dinheiro, era o ouro que ia daqui. Bom, ainda em nome de rua, o Nicanor Pereira Couto Prefeito. foi prefeito. Prefeito. Ele era parente de Miguel Couto, né? Isso. Foi ele que morreu no cargo? Não, Prefeito indicado, né? Não foi ele que Prefeito morreu no indicado. cargo. Essa informação eu preciso. Eu acho que morreu no cargo foi o Manuel Lopes da Guia, não? Deveria ter sido. Bom, Caritas. O Caritas é de uma riqueza enorme, originalmente historicamente. chamado de Casa da Roda. Casa da Caridade, né? Que quer dizer, né? Casa da Caridade era a Casa da Roda. Ali na frente tinha uma roda naquela fachada. A Roda dos Expostos, né? Rosa dos Expostos, onde acontecia o seguinte, aquele senhor moralista tal, né, ele tinha um caso com a empregada, que regra negra, escrava, né, nascia o filho, ia lá, era depositado na roda, ali tinha as freiras puxavam, depois a própria família ia lá e adotava, fazia caridade, né, mas isso 1837. era a importância da 1837. É uma história antiga, mas que merece ser resgatada para valorizar mais o turismo. De vital importância para a cidade de Cabo Frio, isso. Para a história da humanidade. Aí nós voltamos lá no Palácio das Águas, né? Essa reforma, essa devolução daquele prédio para a cidade, isso foi um marco. Um reencontro com o seu patrimônio, como hoje a Fazenda Campos Novos. Se você for lá hoje, Cabral, ver como está sendo feita aquela reforma, o trato daquele patrimônio, isso vai integrar a cidade, como a devolução da igreja de São Benedito na passagem, aliás, sendo restaurada. Está sendo restaurada. Entendeu? É um processo de enriquecimento histórico valiosíssimo para a cidade de Cabo Frio. A história do Brasil passa por aqui, se confunde com a nossa história. Aliás, me dá uma explicaçãozinha. A igreja está construindo ali um novo prédio, né? Um novo prédio ali na Casa Paroquial. Isso, é o Centro Memorial e Pastoral. Certamente, esse Centro Memorial, essa história da Igreja Católica... O Padre Marcelo já está fazendo um levantamento de todo um acervo, já está buscando peças, né, para ali a gente fazer uma viagem pela história da cidade de Cabo Frio, essa riqueza, e né? isso que passa, né, pela história da igreja, né? Pela história da igreja. A história de Cabo Frio é a história da igreja na cidade, né? Na colonização, o processo, né, a cruz vinha na frente. Né? A cruz vinha na frente. Era um instrumento de colonização. Então a igreja chegava. E essa importância histórica é tão grande que a imagem, né? Parece que a imagem de Nossa Senhora é a terceira, é uma das três primeiras. A primeira imagem. Né? Cabo Frio foi uma cidade originalmente dedicada a Santa Helena. Começou com Santa Helena. Santa Helena, né? Depois conta a história que lá em Portugal o rei passou por uma dificuldade muito grande e fez uma promessa que se alcançasse a cura, a primeira cidade a ser colonizada teria, né, seria dedicada a Nossa Senhora da Assunção. Perfeito. Né? E assim, Nossa Senhora da Assunção veio para Cabo Frio. Uma parte diz que veio por engano, outra diz, a que tem assento em livro, fala dessa promessa, desse compromisso. Né? Que começou a ser construído por volta de 1963 e só foi concluído 1615. Em 1615, né? 1615. Que começou a... 1500 e alguma coisa, 1615 foi inaugurado. Pois bem, a gente volta já para a gente fazer nosso último bloco nesse Arquivo Aberto com Jânio Mendes.
Com 570 inscritos e 52 palestrantes, o CIRS Búzios, iniciado em outubro de 2023, está redefinindo o conhecimento e a ação. Será uma oportunidade única de trocar experiências sobre a implantação do novo marco de saneamento no país. O congresso vai acontecer de 6 a 10 de outubro na cidade de Búzios. Não perca essa oportunidade de participar, de trazer a sua contribuição, e tudo isso num contexto de mudanças climáticas, num contexto de eventos extremos, onde nós teremos a oportunidade de integrar nesse seu debate. Junte-se a nós e faça parte desta revolução de conhecimento e mudança. Shopping Canal Comércio e Serviços, lugar de bons negócios. Caipe Fruta do Xande, bar ao ar livre com os melhores drinks. Fazemos seu evento. Fale com a gente através do contato 2299-996-0818. Estamos localizados na Praça da Cidadania, Cabo Frio. Estamos assumindo este perfil e a partir de agora este será o novo lar do Diga Sim. Sabemos que mudanças podem ser inesperadas e assustadoras, mas antes de mais nada, queremos apresentar a nossa plataforma. Existimos para contar sobre casamentos em destinos inspiradores. Por aqui, você vai encontrar a melhor curadoria de referências e inovações no mercado de casamento e vai descobrir os segredos do Destination Wedding. Seja bem-vinda ao Diga Sim. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Jânio Mendes, antes da gente voltar a essa pauta falando da igreja, eu queria muito rapidamente fazer uma pergunta que eu gosto sempre de fazer. Me diga algo muito mais bem rápido que eu não saiba. Você não sabe? O Tribunal de Contas decidiu, foi publicado ontem um acórdão. Esse ontem que você fala, terça-feira, Isso. dia 14. Obrigando a redução do pedágio da Via Lagos, dando ganho de causa a uma ação que eu venho empreendendo. Eu lutei para que ela fosse mais segura e que ela tivesse um pedágio justo. Essa luta veio, agora decidiu, pode apurar e publicar. Perfeito. A Igreja Nossa Senhora da Assunção, poucas pessoas, até mesmo muitos católicos ferrenhos, tal, mas não conhecem a beleza histórica, o patrimônio histórico que existe na cidade. O que é que nós temos ali? Ali nós temos a riqueza, né, de um período onde Brasil e Portugal tinham essa relação mais íntima, mais próxima do Brasil colônia. Ali nós temos um altar de Nossa Senhora Aparecida, cuja imagem foi furtada aí na década de 80, né? Que foi a primeira pescada. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, lá em Aparecida do Norte. Na antiga Guaratinguetá? Na antiga Guaratinguetá, na vila de Guaratinguetá. Aqui em Cabo Frio, na mesma época, pouco antes, houve uma pesca milagrosa também nos pescadores em Arraial do Cabo, que pescaram da mesma forma a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E está exposta... Estaria exposta, porque foi roubada, foi né? furtada dali, né? Aquele altar de ouro, todo ornado em ouro, né? Na lateral direita de quem entra à igreja, dedicado a Nossa Senhora Aparecida, é uma riqueza histórica. E qual é a história, a importância... Nossa Senhora Aparecida de Cabo Frio. Perfeito. Qual a importância dessa pia batismal que ela é tão relevada nos livros de história sobre a igreja? Olha, a pia batismal, o batismo é a entrada do cristão na igreja, né? É o nascimento para a vida religiosa. E ela veio de Portugal, ela veio dentro desse pedra-sabão produzida à mão, né? E tem assim um significado histórico muito grande, porque ela é das mais antigas do Brasil. Foi a primeira vinda de Portugal. Lembrando, eu tentei até fazer a observação, a imagem de Nossa Senhora Assunção,
que veio de Portugal, ela foi a terceira de invocação a Nossa Senhora Assunção a vir para o Brasil. Foi a terceira. Quer dizer, isso é um fato. Esculpida à mão, em madeira, de lei pesada, ela pesa uns 500 quilos. Por isso o padre Marcelo mandou fazer uma réplica em resina para não mais tirar do altar, porque toda vez que tirava era um risco grande. Agora, nós temos histórias, principalmente a igreja é uma fonte de história. A igreja é extremamente rica e apaixonante mergulhar na sua história. Eu tive o privilégio, né, de iniciar a minha catequese lá com o seu Evaldo, passar pelos padres franciscanos, fazer a transição, né, eu vivi assim histórias na igreja, Cabral, extremamente ricas, né? Os padres franciscanos, no primeiro, Frei Euclides Pisamigro, Frei Pascoal, tinham a vocação catequética. Primeira comunhão era 200, 300 crianças, né? Depois vieram os franciscanos, já pós-concílio Vaticano II, mais jovens, né? Com aquela ideia de trazer o jovem, de fazer a revolução, né? Frei Oswaldo, Frei Márcio, preocupação com a igreja a pé no chão. Depois veio uma terceira geração de franciscanos, né? Frei Ivo Tais, que tinha um papel de purificar a igreja, tirar da igreja a maçonaria, o controle da maçonaria. E aí fez uma reforma radical e chamou os adultos à catequese. Aí depois vieram os diocesanos, né? E com os diocesanos, essa coisa da expansão da igreja, né? Padre João Luiz, com seu espírito empreendedor, sonhou com aquela matriz auxiliar que todo mundo dizia que era impossível de construir e fez. Depois veio o José Júlio, né? Deu um choque de humanidade, da igreja a pé no chão, que saía da igreja, tinha maluco, tomar um supim. E agora o padre Marcelo, com essa visão sua dinâmica, empreendedora, resgatando o patrimônio histórico para falar às gerações futuras. Veja bem, são milhares de romeiros, são milhares de católicos que anualmente, diariamente, visitam o santuário de Nossa Senhora Aparecida. Mas é um percentual elevadíssimo desses católicos que não conhecem a história daquela coroa de ouro que está sob a cabeça da imagem da padroeira do Brasil. Uma doação do Império, a Princesa Isabel. Fez a coroação da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Pagando uma promessa, né? Pagando uma promessa. Ela que assinou a Lei Áurea, que foi o processo de início da abolição da escravatura no Brasil, contrariando uma vontade da corte, né? Deixou para o Brasil aquele grande presente que foi a coroa de Nossa Senhora Aparecida. E existe até uma carta... Por isso Nossa Senhora Aparecida é conhecida como a Imperatriz do Brasil. Existe até uma carta, um bilhete da Princesa Isabel à Nossa Senhora Aparecida, quando ela foi fazer essa doação, quando ela denominou a Rainha do Brasil. Rainha do Brasil. Muito bem. Seja qual for a crença de cada um, mas que Deus esteja no coração de todos. E assim, com esse desejo de paz, nós encerramos esse arquivo aberto. Nossa história é muito rica, a gente merece falar bem. É importante conhecer a história para melhor entender os fatos atuais. Por isso é fundamental que a história de Cabo Frio seja revisitada sempre, e você presta mais um grande serviço. Você que foi o pioneiro no jornal impresso na cidade de Cabo Frio, Diário. Hoje você nos brinda aí com essa oportunidade de falar da história. E me despeço de você, Jânio Mendes, à moda da nossa igreja, porque também sou católico. Salve Maria. Salve Maria.